Eu vou fazer só uma breve, vou recuperar aqui com vocês. Opa, dividir. Vou recuperar um pouco com vocês os caminhos que vocês percorreram. Eu vou recuperar de forma muito sintética e rápida, porque eu parto do pressuposto, inclusive, de que vocês não estão começando essa conversa com a minha aula, né? Que foram 3 conversas anteriores, 3 encontros anteriores em que vocês conseguiram, em que vocês tiveram trocas, conhecimentos, enfim, que foram sendo apresentados. Então, a primeira coisa, né, então teve a aula com a Dulce, que também é uma grande amiga, né, em que vocês discutiram aí a relação entre mulheres, Estado, governo e sociedade civil, e que tinha uma pergunta norteadora, que era como a história, as ações do Estado, governo e da sociedade civil impactam, né, a vida das mulheres. Gênero, raça impactam a experiência social das pessoas de maneira igual, em especial no trabalho do cuidar? Eu acredito que vocês já saibam a resposta um pouco disso, que refletiram muito sobre isso, que a gente sabe que não, né? São formas diferentes de né? Gênero e raça vão intencionar a nossa realidade, principalmente a ideia do cuidar de forma diferente. E para minha aula, gente, a gente tem como símbolo, né? A Lê pode me corrigir se eu pronunciar errado, mas é microsom. Que aí a tradução desse símbolo estão, então, nos elos de corrente, união, comunidade, relações humanas, a força que vem de cada uma e as complexidades da vida. Pensando na ementa, então, gente, do que eu preparei, né, um pouco da linha condutora, então eu vou falar um pouco, né, descrição dos direitos sociais, dos direitos humanos, abordando o acesso das alunas aos referidos direitos, de modo a identificar quais campos as estimulam para o desenvolvimento de um plano de ação, considerando a leitura interseccional entre as atividades sociais das mulheres, bem como estratégias do bem viver e do autocuidado para ação planejada. Né? Então, se a pergunta da aula anterior era como identificar o que quero atuar, a sociedade é complexa, que caminho que eu devo seguir, o que eu devo construir como verbo, aqui na minha aula a gente vai começar a pensar um pouco isso amarrado com a ideia dos direitos sociais, direitos humanos, que tocam a gente, o que perpassam as nossas experiências, que verbo que eu quero ser. E aí é um convite para vocês pensarem qual é a ação que vocês querem continuar sendo, né? Qual é o verbo que vai sintetizar essa narrativa a partir de agora. É uma ação que ela rompe, que ela ressignifica, que ela complementa, que ela recria lugares, né? Então, que verbo que eu sou e que verbo que eu quero ser. Então, é muito nesse sentido que a natureza, né, que eu preparei essa aula a partir dessa natureza, da gente pensar e refletir um pouco a partir dessa narrativa e a partir das ações que a gente quer construir no universo, né, para o mundo, né. Continuando nessa linha, gente, para a gente discutir, então, isso, eu pensei na seguinte metodologia. A aula vai ter 3 partes, para cada parte eu pensei num exercício. A última parte é um exercício em que, se a gente não conseguir fazer em sala de aula, tudo bem, eu deixo para vocês enquanto tarefa reflexiva para a vida, para vocês continuarem pensando o plano de ação de vocês. Então, os caminhos que a gente vai construir hoje. O primeiro caminho que eu quero construir com vocês hoje é um caminho que pense o estar e o sentir. Muito ao encontro dessa ideia de como que eu chego para essa aula, como que eu estou hoje, né? O segundo caminho é da reflexão, o terceiro caminho é de criar, imaginar, projetar, né? Pensando, então, nesse caminho do sentir, eu vou partir do corpo, né? A gente vai olhar para o nosso corpo, a gente vai pensar e sentir esse corpo, que por vezes ele está lá, porque ele que materializa a nossa existência, mas quase sempre a gente negligencia ele, né? Ou a gente negligencia a comunicação com ele, ou até mesmo a escuta desse corpo. A ideia dos caminhos a serem percorridos para a aula de hoje. A ideia é que a gente, então, faça um exercício que olhe para o sentir, estar, e aí a gente vai olhar isso a partir do corpo. E aí a pergunta que norteia esse momento vai ser o que esse corpo conta sobre mim hoje. A segunda parte, a gente vai refletir a partir das nossas narrativas, das nossas histórias, né? Eu perguntei para a Lê e ela confirmou, vocês não tiveram ainda conversas entre vocês não compartilharam entre vocês necessariamente durante as aulas, talvez em outros espaços, e eu queria que vocês pudessem fazer isso hoje, porque é a ação, né?
É um momento em que nós, enquanto uma coletividade, dividida numa coletividade menor, a gente começa a conversar sobre o que no final das contas, nos une, o que nos traz aqui, né? Quais são as histórias que eu quero construir, né? Quais são as histórias que eu quero compartilhar? E o último vai ser o criar, imaginar e a prática. Quais são as práticas que devem ser garantidas para a existência, né? Para a nossa existência, para a existência individual e coletiva nossa, enquanto sujeito, né? Enquanto sujeitos de nossas próprias histórias. E aí, para isso, gente, para a nossa primeira checagem, que é a primeira atividade, eu vou pedir para vocês, não precisem se ficar em pé, não precisa sair do lugar que vocês estão, mas eu vou pedir para que vocês sentem e fiquem o mais confortáveis possíveis, tá bom? Eu vou explicar a dinâmica e depois eu vou colocar uma musiquinha para ajudar vocês e também vou fazer uma narrativa para orientar um pouco dessa checagem de corpo. O que é essa checagem que eu estou propondo para vocês e o que é esse exercício? É um exercício muito simples, que a gente normalmente faz quando a gente vai ao médico, ou quando de fato a gente identifica que o nosso corpo está com algum problema. Mas que cotidianamente a gente não faz ele, né? Que é perceber, né? Quais são as tensões, o que esse corpo diz, o que treme, o que não treme, o que está tenso, o que não está tenso. Tudo bem? Então, uma observação de fato desse corpo. Depois eu vou pedir para que cada uma, ao término dessa reflexão, a gente vai fazer aí 5 minutos, em que eu vou orientar um pouco quais são as partes que a gente olha, vou fazer uma narrativa. Eu vou pedir que, ao término, vocês escolham uma palavra. Eu vou escolher uma palavra para dizer e sintetizar por meio dessa palavra o que eu percebi desse corpo após ser checado. E, por último, eu vou pedir para que vocês escrevam essa palavra no chat, tudo bem? Gente, eu vou pedir para que vocês façam 3 respirações profundas. Aquela respiração que ela não termina no peito, mas ela vai até o baixo ventre, sabe? Vamos fazer 3 vezes essa respiração, só para o nosso corpo começar a sossegar um pouco, para que a gente comece a escutar de fato tudo que ele tem para nos dizer hoje, tá bom? Primeira respiração. Segunda respiração. A terceira respiração. Vou pedir para vocês agora começarem a checar o corpo de vocês pelos pés. Como que estão esses pés? Eles estão sossegados? Eles conseguem sentir o chão na sua completude? Tá pesado? Tá leve? E aí eu vou pedir para que vocês comecem a checar e subir, sair dos pés e comecem a ir para a perna. Tem dor? Não tem dor? Tem tremor? Não tem tremor? Como que está a sustentação desse corpo hoje? Vou pedir para vocês começarem a sentir os joelhos. Esses joelhos estão firmes, eles doem, eles tremem. O que eles contam sobre o seu corpo hoje? E vou pedir para que vocês continuem subindo e sentindo as coxas, tem movimento. Fiquem à vontade também em fazer o movimento que o corpo pede. Se o corpo pedir para esticar a parte que eu estou falando, estique. Se o corpo pedir para alongar, alongue. Se o corpo pedir para diminuir a tensão, tente diminuir a tensão.
Vamos para os quadris. Queria que vocês agora sentissem os quadris de vocês. Se vocês estiverem sentadas, ou vocês vão estar sentindo os isquios, que fica aqui, ó, aqueles ossinhos no fim da bunda. Começa a sentir um pouco esse quadril, esse sentar na cadeira. E vai subindo para o nosso abdômen, que no final das contas, tá? É o início da nossa vértebra, né? Então comecem a sentir a coluna de vocês. Ela tá reta? Ela tá pesada? Comecem a sentir o peito de vocês. Ele tá aberto ou ele tá fechado com os ombros? Tem algum peso nesse peito que vocês carregam hoje? Tem alguma angústia? Alguma sensação? Vou pedir para vocês agora irem para os ombros. Como que tá os ombros de vocês, gente? O que ele anda carregando? Será que ele está carregando muito peso? Será que esse peso já machucou esses ombros? Será que eles estão tensos? Será que eu consigo mexer meus ombros de forma fácil ou não? Agora eu queria que vocês se concentrassem no pescoço. E esse pescoço? Ele vira para os lados fácil? Ele pede mais cuidado? Ele pede para ser alongado? Sintam os braços, gente. Como que tá o braço de vocês? O pulso, as mãos, os dedos das mãos. Tem presença de alguma sensação que vocês consigam sentir nesses braços, esses dedos? Será que eles estão estralando? Se eles não estralam? E agora, eu vou pedir para vocês se concentrarem no rosto de vocês. A gente costuma sempre olhar nosso rosto no espelho, mas eu vou pedir para que vocês, quem tiver de olho fechado, mas quem não tiver, tente fechar o olho e tenta sentir esse seu rosto, essa face. Tem tensão nela? Lisa, eu tô vendo a Lisa aqui. A Lisa tá com o microfone fechado. Quem estiver chegando, gente, eu vou explicar o que a gente está fazendo, tá bom? A gente está checando o corpo. Eu queria que vocês, com concentração ou sem concentração, me respondessem como que vocês chegam para a aula de hoje a partir do corpo de vocês. Ele está inquieto? Eu me movimento ou não? Como que está esse corpo hoje? A gente está no rosto e eu peço para que vocês prestem atenção no rosto de vocês. Mas não queria que vocês pensassem nesse rosto a partir do olhar, eu queria que vocês sentissem de fato. Mexe a boca, abre, fecha. Se precisar fazer algum exercício com esse rosto, também fiquem à vontade de fazê-lo. Para as que chegaram depois, as que estão chegando, eu vou pedir para que vocês registrem
como que vocês estão chegando a partir do corpo. O que é que o corpo de vocês, enquanto sensação, enquanto sentimento, enquanto presença, ele fala de vocês hoje. Tudo bem? Vou parar de compartilhar. E vou pedir para que vocês escolham uma palavra só. Não são duas, não são três, não é uma frase. Uma palavra, gente. Eu quero que vocês me digam qual é a palavra que traduz o corpo de vocês hoje. O que o corpo de vocês fala sobre a existência de vocês hoje. Abatida, fadiga, dolorida, cuidados, ansiedade, realização, cansada, 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 abatida, tensão, descanso, inquieta, enjoada, contraída, cansada, ansiosa, ansiedade, tranquila, ansiosa, cansaço, alegria, pesado, inquietude, relaxada, esperançosa, inquietação, dor. E aí, eu vou dar só um minutinho para a gente refletir sobre essas palavras. Parece que tem muitos corpos aqui cansadas, né? E aí eu acho interessante porque a gente cotidianamente fala do nosso cansaço. Mas eu queria só que vocês ficassem com o registro que o cansaço ele está presente no nosso corpo, né? E aí eu vou continuar a aula para a gente falar um pouquinho desse corpo, né? Porque não é um corpo só biológico. Vocês estão construindo essa conversa sobre esse corpo social, simbólico, político. O que é um corpo político cansado, né? O que é um corpo social cansado? A segunda pergunta que me vem à mente fazer para vocês é por que ele está tão cansado? Por que ele está tão pesado? Né? Ou, para as poucas vezes que apareceu, por que ele está, por exemplo, relaxado? Que foram, acho que, pouquíssimas pessoas que falaram de fato que ele está relaxado. Acho que descansado, acho que não apareceu nenhum. E aí eu vou compartilhar de novo a minha tela, gente, para a gente continuar a nossa conversa, tá bom? E aí, checado, então, esses corpos, essas corpas, a gente começa a pensar o que essas palavras falam sobre o estar e o chegar hoje, né? O que essas palavras falam sobre como que a gente chega. E aí, gente, por que eu começo a nossa conversa pelo corpo? O corpo como um instrumento social de transformação. Se esse corpo ele é um instrumento, né, de transformação, o que ele precisa ser transformado, né? Ou quais são os cuidados que a gente precisa ter com ele? E aí eu trago 3 autoras, né, tipo, de textos que eu passei como referência, mas eu também vou revisitar a minha própria recomendação bibliográfica, porque eu vou acrescentar alguns textos. Mas eu coloquei para vocês um texto que era da Isildinha, em que ela vai falar muito sobre o corpo da mulher negra, né? E nesse processo de falar sobre o corpo do sujeito negro, ela vai falar muito quais são as consequências desse corpo que passa por uma experiência, né, dentro de uma estrutura racista, né? Esse processo de desumanização pelo qual passou o sujeito negro tem como consequência o bloquear da constituição da individualização, na medida que bloqueia a possibilidade de identificação com outros nas relações sociais. A Isildinha, no texto dela, ela vai falar o quê para a gente? Ela vai falar assim, como esse corpo ele vai ser construído por meio de símbolos e significados negativos, esses significados negativos, eles vão ser incorporados a essa corporeidade e vai dificultar, por vezes, com que a gente consiga encontrar no outro corpo semelhante ao nosso, né, a possibilidade de relação.
já que a gente, intuitivamente, né, a gente não vai querer se relacionar com algo negativo, e aí, por vezes, a gente acaba comprometendo até a própria relação com o nosso próprio corpo e com corpos semelhantes. E aí ela fala que esse processo ele vai dificultar a consolidação de um sujeito saudável individualmente, né? A outra autora que eu trago para a gente refletir um pouco, ainda dentro dessa ideia de cuidados, é um texto que é de vários autores, mas eu sei que quem desenvolve o trabalho, uma tese de doutorado dela é a Clélia, que é uma psicóloga, e o segundo citação que eu trago para a gente hoje, então é de um artigo que escreve a Clélia, o Felipe e a Vera, em que eles vão fazer uma pesquisa sobre projetos, iniciativas e ações de cuidados com mulheres negras. E aí eles fazem um levantamento de 80 trabalhos, artigos, e desses 80, eles só conseguem identificar de fato, nessa revisão bibliográfica, que só 12 trabalham com cuidados direcionados para mulheres negras, né? E aí o que ele vai falar? O que pensar do fato de que, na revisão sistemática, dentre as mais de 88 centenas de artigos analisados, apenas 12 tratavam de estratégias voltadas à saúde de mulheres negras. A grande maioria ocupavam-se das mazelas, doenças e prejuízos vividos por mulheres negras, sem grandes reflexões sobre as causas, sem relatar os processos de apoio e fortalecimento e sem propostas práticas voltadas à promoção da saúde. E, por último, para a gente passar para o nosso próximo exercício, eu trago a Bell Hooks, em que ela nos ensina que encontrar voz é um ato de resistência. Falar se torna tanto uma forma de engajar como de se engajar em uma autotransformação ativa, quanto um rito de passagem quando alguém deixa de ser objeto e se transforma em sujeito. Apenas como sujeitos é que podemos falar. Apenas quando a gente se apropria da nossa própria história, a gente consegue falar. A gente consegue, de fato, construir. Então, é a partir desse convite, né, que eu acho que a Bell Hooks traz nessa fala, em que eu convido vocês a falar. Falar de que forma? Falar em grupos menores. E falar sobre o quê? Falar sobre a história de vocês. O segundo exercício que eu proponho para vocês fazerem, e aí eu vou falar com bastante calma para a gente não perder, porque como a gente vai se dividir em pequenos grupos, eu queria muito que vocês conseguissem fazer esse exercício, começo, meio e fim. Conta a sua história e compartilha, né? Conta e compartilhe sua história. Pense e conte em uma frase, não precisa ser necessariamente uma frase, mas eu dou também como opção um dito popular, um refrão de uma música, um verso de uma poesia que vocês gostam, algo que aconteceu com você no passado e que te marcou muito como mulher, algo que seja significativo para você até hoje. Eu quero que vocês compartilhem nesses pequenos grupos uma história, um fato, algo sobre vocês desse lugar da experiência de sermos mulheres. Desse lugar, né? É aquela história, gente, que quando a gente vive, a gente sabe que isso tem relação com o fato da gente ser mulher e com todas as interseccionalidades que existem nesse ser mulher e com todas as diversidades que existem nessa sala de aula. Eu vou olhar, se eu fosse fazer esse exercício, eu vou olhar para mim, né, para a minha história, a partir da ideia de que eu sou uma mulher negra, hoje com 39 anos, do interior de São Paulo, né, enfim. Então, eu queria que vocês pensassem nessa história que tem esse marcador que é a existência de vocês enquanto mulheres no mundo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma contação de história, e no término dessa contação de história, eu quero que vocês pensem no título. Mas não é o título da minha história, né? Eu quero o título do grupo, do conjunto das histórias do grupo. Então, é um exercício que é de fala, de escuta, mas é também de síntese, de reflexão, de síntese,
de como é que essas histórias elas vão se entrecruzando e qual é o título que a gente dá, o que poderia ser a síntese desse conjunto de narrativas que foram sendo feitas nos grupos. Eu sei que dá vontade de contar toda a vida. Tem uma frase, a frase, não falem da opinião, do não sei o quê, nananana, a história. Não percam de vista que vocês se apresentam pelas histórias que vocês contam, e uma história a gente conta em 5 segundos, muitas vezes. Tentem pensar na história, tudo bem? Para todo mundo poder falar. Eu acho que talvez não dê mais tempo para todo mundo falar. Então, já comecem a pensar no título das histórias que já foram escutadas, e das, inclusive, que talvez vocês iam falar, mas não conseguiram falar. Só para a gente poder voltar também e poder falar todo mundo, assim, para todo mundo, a gente conseguir fazer pelo menos um fechamento. Mulheres e sujeitos. Todo mundo. Tempo a minha sala. A gente precisava de mais um tempinho. A gente foi abduzida. Oi, Esther. Peço desculpas, Esther. Tranquilo. Gente, vocês gostaram? Foi muito caótico para vocês ou não? Foi muito bom. Ô, Esther, tu é inimiga do fim, Esther. Ah, mulher, ainda faltava ouvir mais algumas mulheres, né? E o coração está aqui apertado, porque... A gente gosta de relação estável. Pois é. Tá vendo? Tá querendo Eu gosto de relações, elas são estáveis, serão ou não? Você tem razão. Eu estou aberta a relações. Eu estou passando aqui por todas as telas para ver a carinha de vocês, de todo mundo. Eu não estou vendo nada. Mas você está me ouvindo? Tô, Rosângela, tu tá no celular? tô. É por isso que não consegue ver todo mundo, Rosângela. É um problema. Mas eu Isso não aí tô dá vendo é o problema do celular. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Dá para ela fazer isso? Vocês estão me A vendo? gente já está terminando. Pois aqui. até Tá tu bom, entrar, fica aí. Fica aqui que a gente já está terminando. Gente, eu queria... Vocês gostaram, primeiro, da experiência? Eu peço, de novo, 1000 desculpas. É sempre um exercício muito difícil. Eu sou professora há muito tempo também. Eu vi que tem gente que também falou, inclusive, como marco a docência, né? É muito difícil a gente fazer escolhas metodológicas, ainda mais online. Mas eu insisti mesmo nesse caos que foi, porque eu acho que a forma como vocês foram para o grupo e a forma como vocês estão voltando já é tão diferente que eu incorporo o caos nesse processo. E acho que saíram coisas muito bonitas, foram trocas muito bonitas. Eu passei por todo mundo, gente, eu não sei se isso se confirma. E aí, para vocês continuarem falando, eu queria que cada grupo, ou pode ser as tutoras, falassem as frases. Se não conseguiu chegar na síntese de uma frase, as ideias de frase para essas narrativas. E aí eu vou pedir. Tá mudinha, Joia. Pode deixar. Mas a gente pode fazer uma voz com cenoura, né? E a Luciene está com o microfone aberto. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente vai fazer a leitura. Se o grupo não conseguiu chegar na frase, tudo bem. Fala todas as ideias que vieram de frases nesse grupo. Se conseguiu chegar na frase, fala a frase. E depois eu queria terminar com quem quisesse falar, não só muito tempo, mas falar um pouco como que se sentiu. Foi legal, foi gostoso, saiu como dessa escuta, dessa reflexão e desse processo de troca. Eu vou pedir, então, para a Lê, que estava aqui na sala grandona, falar qual que foi, né, o título das narrativas que escolheram aqui. Tá. Eu vou falar rapidamente o que foi dito, né? Então, a vida que a gente leva é a vida que a gente tem, voz da essência, tenho raízes e sou resistência. E a frase, mulheres insurgentes, afetos futuros, foi a frase escolhida. E a gente entende que essa frase, ela resume as demais. Porque mulheres insurgentes, afetos futuros, tem a ver com a vida que a gente leva, a vida que a gente quer ter, a voz, né, futuro, tudo é feito pela voz, pela linguagem,
E o futuro só existe se a gente tem raízes. Então, Mulheres Insurgentes, Afetos Futuros é o título da narrativa do nosso grupo. Obrigada, Lê. Grupo 1, sala 1, quem que estava? Quem que era a tutora? Bianca Luna? Acho que era. Estava no grupo. Era eu, gente? Pode Era, ser. Bianca. Tá, então eu vou falar. A gente... Foram várias ideias de título e a gente conseguiu no finalzinho, nos 45, fazer uma síntese. Então ficou Formar para Transformar, a teimosia da fiação, erguendo-nos enquanto subimos. Talvez seja talvez mude a ordem, mas as 3 frases sintetizaram o nosso encontro, que foi muito produtivo, foi muito especial. Foi isso. Obrigada, Bianca. Sala 2, quem que estava? A Magali. Magali. Magali, por onde você está? Então, estou aqui. Foi muito bacana mesmo essa dinâmica, histórias fortes. Um título aproximado que a gente chegou, Janela das Mulheres, cicatrizes, força, resistência e luta. Muito bonito. Obrigada, Magali. Qual que é a próxima sala? 3? Gente, foi lindo demais, gente. Que emoção. Vamos lá. Ressignificando em meio a violências e violações. Desafios, superações e empoderamento. Contado e escrito por mulheres reais. Obrigada, Bianca. Sala 4 agora? Certo. Eu sou 4 ou 5, Aline? 4? Você é 4. Gente, olha, as mulheres da minha sala, muito potente, foi muito lindo. Eu ainda estou muito emocionada. Acho que elas se emocionaram também. Nós conversamos, foi muito, muito legal, porque partilhamos algumas... as partilhas foram muito próximas, né? De lutas e de batalhas. Elas postaram músicas no chat enquanto partilhavam, para não perder o tempo da partilha. Aí elas postaram músicas, né, de Gonzaguinha, Maria, músicas de luta e frases também que achavam interessantes. A gente não teve esse tempo de discutir uma frase, mas como síntese, eu tirei, e gostaria que, se elas não concordarem, que falem aqui, por favor, Mulheres em Movimento, lutas marcadas por teimosia, saliência, força e fé. Saliência foi uma palavra que saiu no grupo e eu achei muito legal. Então, eu resolvi trazer para vocês também. Mas muito linda a sala, muito legal participar disso. Obrigada, Esther, muito obrigada. Tem mais uma sala, gente, ou foram todas? Tem mais 2. Beleza, sala 5 e sala 6, né? Sala 5, o tema escolhido foi Retalho Colorido. Mulheres, resistências e superação. O colorido é pela colorimetria, né, das mulheres em si, e todas as nossas resistências como mulher durante todo esse período. Obrigada, Nayane. Sala 6. Oi, gente. Eu tô com a câmera desligada, porque se ficar os dois ligados, dá ruim aqui. Mas foi muito lindo o compartilhamento das histórias desse grupo. E aí a gente entrou na discussão, né? E saiu o seguinte nome: Vozes do Casulo, Transformações Constantes. Muito obrigada, Marília. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque eu não quero... Eu quero. A última, eu só vou explicar uma coisa, porque eu falei que tinham 3 partes, né? A parte prática, o exercício prático, que eu vou deixar para vocês, eu mando depois meus slides a ler e fico à disposição se vocês quiserem trocar. Eu ia discutir quais são os direitos e as ações
que vocês precisam fazer para concretizar essas narrativas? E quais são os direitos que devem existir e serem defendidos por nós, por todas nós, para que essas narrativas, para que esses títulos não sejam títulos, mas sejam realidades de fato, né? Então, essa a provocação que eu ia colocar, mas eu queria finalizar muito mais com uma provocação, mas com o registro de fato de como que vocês se sentiram. Porque eu vi que algumas pessoas elogiaram aceitar o caos, mas é sempre muito caótico e eu sempre saio muito emocionada desse tipo de exercício. Eu queria saber se vocês, né, se é recíproco, né, esse processo, apesar da correria, da loucura toda. Eu não sei se tem antes, meninas, mas eu estou vendo, tem a Isis, que levantou a mão, e a Silvana, mas eu acho que tinha alguém antes. A Cris, ela estava para falar antes. Então, Cris, por favor, depois vem a Isis, Silvana e Vera, tá? Não, eu não vou nem falar como é que eu tô, assim, mas ainda tô mexida e tô afetada, eu diria. Mas eu lembrei de uma frase agora, da Angela Davis, que ela fala, não quero mais aceitar, não, ai, caramba, não estou mais disposta a aceitar o que eu não posso mudar. Estou disposta a mudar o que eu não posso aceitar. Então, eu acho que é isso. Eu vou procurar a frase e botar para vocês. É a Isis agora? Eu sou muito disciplinada, estou esperando um ok. Eu tenho um ok. Pode ir, Isis, fica à vontade. Assim, gente, eu quero dizer para vocês que, te parabenizar, Joyce, o método foi perfeito, tá? Nós estamos aqui para isso, para provocarmos e sermos provocadas. Eu acho que todas as nossas frases foram muito complementares, tá? Porque aqui a gente não está disputando qual é a frase mais bonita e mais completa, né? O que a gente está mostrando aqui é que a gente quer a mesma coisa e nós temos capacidade para transformar, né? O que nós vamos ter que defender nos próximos momentos é a nossa representatividade. E isso está muito ligado ao respeito do lugar onde nós ocupamos, tá? Que vai ser questionado, sim. Nós, mulheres pretas, já nascemos com o sinal de interrogação na testa. Então, é disso que nós estamos falando aqui nesse momento, que nós somos todas potentes, qualificadas, mas no espaço onde nós atuamos, continuamos sendo invisibilizadas. Então, eu acredito muito no trabalho em rede, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Por isso, eu agradeço muito de estar participando com vocês. Cada aula, para mim, é reveladora e transformadora, tá? No lugar onde eu atuo. Então, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Silvana, fica à vontade. Bom, só agradecer mais uma vez estar no meio dessas mulheres aqui. Muita gratidão, não tenho, a palavra não consegue expressar o quão bom, gratificante tem sido ouvir e participar. Eu me emocionei muito, eu me emociono bastante, né? Mas principalmente nesse último título, Vozes do Casulo, porque essa manhã, eu tomando banho, eu senti exatamente isso dentro de mim. Eu sendo transformada e saindo de dentro de um casulo, literalmente. Eu senti essa voz dentro de mim falando, você está saindo do casulo, por isso tanta dor. Dói demais quando a lagarta se transforma em borboleta. Ela sair de lá de dentro, entrar como um lagarto e sair como uma borboleta é uma transformação muito grande e dolorosa. E nós estamos passando por esse momento de transformação, que é doloroso, mas ele vai ter o seu brilho, ele vai ter a sua recompensa, né? Então, isso me fez, assim, ficou muito forte em mim essa voz do casulo. E nós estamos saindo, e nós precisamos sair desse momento
nós falamos bastante, nós sabemos muito, nós somos mulheres capazes, capacitadas que estão aqui, somos lideranças, muitas, a maioria de nós. E podemos liderar, nós precisamos sair desse lugar da fala para a ação factual, principalmente nesse ano de 2022, ano de eleição, e nós precisamos falar disso. A Alê falou muito bem, nós somos a maioria da população, nós mulheres somos a maioria da população, e nós mulheres negras somos a maioria desse 1/4 da população. Se a população se divide em 4 quartos, homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra, as mulheres negras são mais de 27% da população, nós temos mais de 1/4, nós somos a maioria da população no mundo. E se nós somos isso, por que nós não estamos representados politicamente no Congresso, fazendo legislações para nós, políticas públicas para nós, para o nosso fortalecimento, para o nosso povo? Primeiro, porque nós não temos o recurso financeiro que o branco tem, isso é fato. Segundo, porque nós falamos que nós queremos estar lá, nós queremos nos ver lá, mas estamos fazendo campanha para quem? Para eleger quem? Quem que as mulheres pretas militantes estão elegendo hoje? Em quem nós estamos votando hoje? Nós precisamos sair só da fala e partir para o ato. Se nós queremos ver mulher preta, nós temos que ajudar, militar para as mulheres pretas estarem lá. Muitas vezes com a nossa capacidade intelectual, muitas vezes sem a gente receber o recurso, porque essa mulher preta ou esse homem preto não vai ter o recurso para nos pagar, porque eles não têm, não está conosco o recurso do capital. Mas se nós não sairmos desse lugar de fala para a ação de fato, nós nunca estaremos lá. Quem vai fazer a mudança somos nós. Somos nós. É na hora do nosso voto, mas para além do voto, na hora de falar com a nossa família, quem é que nós vamos... Nós somos liderança lá fora, temos que ser liderança dentro, onde nós estivermos. E nós precisamos fechar com o povo preto, aquele povo preto que nos representa, é evidente, não é só ter a pele preta reluzente. Não é votar num Sérgio Camargo, num Fernando Holliday, mas é votar num preto que realmente ampare, né, que nos represente, que a gente veja lá e fala, essa está falando por mim. Essa sabe o que é precisar de uma vaga na creche. Essa sabe o que é pegar um transporte lotado. Essa sabe o que é não ter e ter que ter para dar. Então, nós precisamos sair da efetivação da fala para a efetivação da prática. Obrigada, desculpa por me estender. Gente, já são meio-dia e 6, eu sei que o nosso horário já está acabando. Eu estou muito emocionada, toda vez que eu faço dinâmica eu fico muito emocionada. E eu só queria terminar dizendo muito obrigada. Assim, muito obrigada mesmo. Obrigada, Aline. Vou sempre agradecer a Aline, porque eu dou tanto trabalho para a Aline. Obrigada, Lê, pelo convite. Obrigada pelas tutoras que foram incríveis, assim, na mediação, no diálogo ali, né? E obrigada a cada uma de vocês. E Mojar, gente, e Mojar é coletivo. A cura, ela é feminina e coletiva. Essa é a minha frase sempre, né? Muito obrigada. Estou aqui na torcida para ver esses planos de ação lindos que vão sair, porque são histórias lindas. É impossível algo menos do que isso sair dessa coletiva de mulheres. Obrigada pela devolutiva, é sempre bom. A professora fica feliz quando a gente pensa numa metodologia ali e dá certo. Então, eu agradeço muito como educadora, como mulher preta, como mulher negra militante, a essa coletividade toda, tá? Obrigadão, gente. Bom fim de semana. Alê, fique à vontade para encerrar a atividade, que eu já estou toda preenchida. Essa teoria do caos é muito estimulante, eu gosto muito dela, dessa revolução que muda a gente. Só o caos que faz a gente caminhar, né, gente? Eu agradeço muitíssimo, uma aula incrível, eu estou pilhada, já fumei um mato de cigarro. Foi incrível, muito obrigada por toda a contribuição, isso muda o curso muito, né? Porque, como eu disse, a gente parte de um lugar, eu parto do meu lugar, que é diferente e igual ao mesmo tempo todas vocês. Tudo que foi falado aqui, a gente vai sistematizar de uma maneira muito, né, de imagem, fazer uma nuvem de palavras, compartilhar com vocês, com a Joyce, e nos mantemos juntas, tá, gente? Qualquer problema de acesso, de compromisso, falem com as tutoras. E é isso, continuamos nos nossos demais canais. Joyce, um presente para a gente, muito obrigada, sem palavras.
E é gratiluz, gratiaxé, graticura. E essa sua última frase anotei: a cura é feminina e coletiva. Um beijo para vocês, amores. Um prazer enorme estar aqui. Beijo. Beijo, gente.